Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos. Na história de hoje, Arthur achava que tudo na vida podia ser resolvido com dinheiro, planilhas e um blazer bem passado. Até que seu carro, um Ford Maverick, deu pane e caiu nas mãos de Letícia, uma mecânica que não aceita nem piada pronta nem cliente metido. O que era para ser só um conserto rápido virou uma colisão de orgulho, desejo e segredos do passado que viriam à tona. Aproveitem a história. O céu de São Paulo parecia em greve naquela manhã. Um cinza morno cobria a moca, feito pano de chão mal torcido, e o barulho dos carros misturava buzina, freio e uma sinfonia de palavrões abafados. Na porta da oficina, Letícia Melo, 25 anos e com as mãos cobertas de graxa, encarava o motor de um Corsa velho com a mesma expressão de quem encara uma fofoca duvidosa. Isso aqui foi mexido por quem? Por um encanador cego? Resmungou sem levantar os olhos. No instante seguinte, o ronco de um motor bem mais grave que o normal se aproximou da calçada com o ritmo de uma música triste. Era um Ford Maverick 78, verde musgo, com detalhes cromados e alma ferida. O carro parou, tossiu uma última vez e morreu diante da rampa. Do volante saiu um homem de camisa branca engomada, blazer cinza, sapato social e uma expressão típica de quem nunca sujou as mãos com graxa ou boleto vencido. Ele olhou ao redor como quem desce de um helicóptero num campo de guerra. "A oficina está funcionando?" perguntou, com uma voz que parecia acostumada a mandar e ser obedecida. Letícia olhou para ele, olhou para o Maverick e depois voltou para o motor do Corsa. "Tá sim, mas se for para vender o carro por pena, eu pago 15 conto e levo para doação." O homem pareceu hesitar entre o choque e o riso. Não fez nenhum dos dois. Apenas respondeu: "Preciso que alguém veja o que houve. Esse carro é meu xodó." Letícia suspirou fundo. Limpou as mãos num pano sujo e se aproximou do Maverick. "Você sabe pelo menos abrir o capô ou quer que eu busque um tutorial no YouTube?" Ele abriu. 3 minutos depois, ela já estava com a cabeça dentro do cofre do motor, soltando parafusos como quem desmonta um brinquedo. O homem observava em silêncio. Notava como ela segurava a chave de boca com firmeza. Como o cabelo dela, preso com pressa, deixava alguns cachos escaparem pelas laterais, livres, vivos, teimosos e lindos. E os olhos dela, quando focavam no que faziam, pareciam não ver mais nada no mundo. "Você trabalha sozinha?" perguntou, mais para disfarçar a curiosidade do que por real interesse técnico. Mas se quiser botar a mão aqui, a gente já adianta teu batismo com graxa. Quer?" Ele sorriu pela primeira vez. "Prefiro deixar com quem entende." 10 minutos depois, Letícia fechou o capô, limpou as mãos e disse com simplicidade: "Era a mangueira da válvula. Soltei, limpei e refiz a vedação. Pode testar." O homem ligou o carro. O Ford Maverick ronronou como um gato satisfeito. "Inacreditável", murmurou. 7 engenheiros não conseguiram resolver isso. "E provavelmente cobraram por hora", disse ela. "Eu cobro por resultado e, no caso, por ressuscitar relíquia, R$ 200. Pode cobrar mais. Eu sou... Não me importa se é astronauta ou dono de meia São Paulo. Aqui o preço é o mesmo para todo mundo." Cortou com o mesmo tom que se usa para ensinar regras de baralho para quem tenta trapacear. Ele tirou a carteira. Pagou. "Qual seu nome?" "Letícia. E você?" "Arthur." "Então tá, Arthur. Que o santo do Maverick te acompanhe." Ele entrou no carro, deu partida e foi embora. Mas, por algum motivo que nem o céu nublado soube explicar, Letícia ainda ficou ali parada, olhando para a esquina onde o carro sumiu. Como quem sente que, da próxima vez que aquele carro quebrar, vai ser o coração dela que corre risco. O dia seguinte amanheceu com cheiro de chuva que não veio. No alto da Moca, as nuvens apenas rondavam os telhados como fofoqueiras indecisas, enquanto o asfalto exalava calor abafado e promessas de mais caos. Letícia estava embaixo de um Uno 2004, com a suspensão traseira detonada, xingando mentalmente o mecânico anterior, quando ouviu um motor familiar roncar pela segunda vez em menos de 24 horas.
Não é possível, murmurou, rolando de volta para fora com a prancheta ainda equilibrada na barriga. Era o mesmo Ford Maverick, verde musgo, e o mesmo homem engomado. Só que dessa vez, ele trazia um sorriso de canto e uma postura quase casual, como quem finge que voltar a uma oficina qualquer era parte da agenda normal de um CEO. Achei que podia te devolver o pano de graxa que esqueci aqui ontem. Ele mostrou o pano dobrado como se fosse um lenço de seda. Letícia cruzou os braços, suja de óleo e sem paciência para teatrinho. E achou que o melhor jeito era vir pessoalmente, atravessando a cidade inteira? Coincidência. Eu estava por perto. Aham. Você e seu Ford Maverick de colecionador estavam por perto, da rua da minha oficina humilde. Quer saber logo o que quer? Arthur riu. Dessa vez, de verdade. Quero fazer um convite. Ou um desafio, dependendo do ponto de vista. Ela arqueou uma sobrancelha com a precisão de quem já leu muitas entrelinhas. Não costumo aceitar convites de gente que usa terno num calor desses. Mas continua. Tem um motor travado no galpão da minha empresa. Já tentaram de tudo. Engenheiros, especialistas, até um consultor alemão. Ninguém resolveu. Eu queria ver o que você acha. Letícia olhou para ele como quem olha para uma piada mal contada. E por que eu faria isso? Porque você é a única pessoa que me impressionou em muito tempo. E porque talvez eu precise ver que tipo de coisa ainda funciona no mundo real. Ela suspirou, limpando as mãos num pano velho. Eu vou. Mas com uma condição. Qual? Nada de engenheiro me explicando o que eu já sei. E principalmente nada de homem engravatado duvidando da minha capacidade enquanto mexe no celular. Arthur assentiu com a seriedade de quem acabou de assinar um contrato. Prometo. Vai ser você e o motor, sem interferência. Letícia largou o pano e pegou a mochila. Então vamos logo antes que eu mude de ideia. Os dois saíram juntos, deixando para trás a oficina com cheiro de diesel e café requentado, e seguindo rumo a um galpão onde Letícia ainda não sabia que derrubaria não só um motor emperrado, mas também algumas certezas bem mais caras. O galpão da Arcanjo Motores parecia mais um laboratório espacial do que uma oficina. Piso brilhando, bancadas de aço inox, funcionários de jaleco azul marinho e crachás com nomes que terminavam em engenheiro sênior. Quando Letícia entrou, com tênis sujo, calça manchada de óleo e mochila no ombro, foi recebida com o mesmo olhar que se daria a uma alienígena com chave de fenda. É sério isso, chefe? Sussurrou um dos engenheiros para Arthur, achando que ela não ouviria. Ela ouviu. E sorriu de canto. Fica tranquilo, doutor. Não vou mexer no teu diploma. Só no motor. Arthur fez questão de abrir caminho até a peça travada. Era uma máquina enorme, de alta performance, encostada num cavalete hidráulico e com cara de já ter sofrido tentativas desesperadas de ressurreição. Ao lado, uma lousa com fórmulas rabiscadas e teorias sobre superaquecimento, atrito e recalibração de válvulas. Letícia se aproximou, observando em silêncio. Tocou o bloco metálico com a ponta dos dedos, como quem cumprimenta alguém com respeito. Depois pegou sua chave inglesa e ajoelhou. Alguém já verificou o alinhamento das guias internas da árvore de comando? Perguntou sem olhar para ninguém. Silêncio. Porque se ninguém olhou isso, tão discutindo efeitos sem resolver a causa. Um dos engenheiros tentou intervir. Nós seguimos o protocolo da própria fabricante. Fizemos todos os testes de torque e... só esqueceram de ouvir o motor. Ela apontou para uma rachadura minúscula perto da junção inferior. Isso aqui tá sutil, mas é suficiente para travar tudo. Quando aquece, dilata torto. A peça empurra fora do eixo e o sistema inteiro entra em pânico. É como colocar um salto alto torto numa pista de corrida. Os homens se entreolharam. Alguém murmurou. Pode ser. Letícia desmontou com precisão. Limpou, ajustou, alinhou, lubrificou o ponto certo, reapertou, reconectou. Pronto. Arthur, em silêncio, observava como quem assiste a um truque de mágica que não deveria ser possível. Os engenheiros, um a um, se aproximaram, testaram, conferiram. O motor foi religado e funcionou,
sem falha, sem ruído, sem hesitação. Letícia se levantou, limpando as mãos. O mesmo engenheiro que duvidara dela antes agora parecia menor, quase um estagiário arrependido. Arthur se aproximou. Você acabou de salvar um contrato internacional. Isso vale mais do que muita gente ali imagina. Você quer um emprego? Ela olhou para ele surpresa. Eu já tenho. E ele me suja bem menos. Eu posso triplicar o seu salário, mas não pode me dar outra oficina. Nem outro pai. Arthur hesitou. Não entendeu de imediato. Mas a frase ecoou dentro dele como um código que ainda não tinha decifrado. Letícia recolheu as ferramentas com calma e sorriu. Mas valeu a tentativa, patrão. E saiu andando pelo corredor dos engravatados, como quem termina um jogo antes da prorrogação. Sem pressa, mas com todas as luzes voltadas para ela. Na sala de vidro ao fundo, Arthur ficou parado, com as mãos nos bolsos e os pensamentos bagunçados. Aquela mulher acabara de desmontar, ajustar e religar muito mais do que um motor de competição. A chuva que ameaçava cair desde o dia anterior resolveu apenas lavar discretamente os vidros da Arcanjo Motores, como se estivesse com vergonha de interromper o silêncio que ficou no ar depois que Letícia foi embora. Arthur permaneceu no mesmo lugar por longos minutos, encarando o motor como quem espera que ele fale alguma coisa. Mas o que continuava ecoando na cabeça dele era a frase dela. Nem outro pai. No fim da tarde, ele dispensou a equipe, pegou o carro e dirigiu sem GPS até a oficina da Moca, como se as mãos tivessem decorado o caminho por conta própria. Parou do outro lado da rua sem buzinar e ficou observando. Letícia estava com as costas viradas, reorganizando peças numa prateleira. A camiseta cinza colada nas costas, o cabelo bagunçado e uma mancha de graxa no pescoço. Nada naquele cenário parecia glamuroso, mas ainda assim tinha algo ali que prendia o olhar. Arthur desceu do carro. Entrou devagar, como quem invade um templo. Ela se virou no susto. Veio devolver mais pano de chão? Não. Vim pedir permissão para fazer uma pergunta. Estranho. Geralmente milionários não pedem permissão nem para mudar leis. Eu não sou geralmente. Ela cruzou os braços. Ele respirou fundo. Quem era seu pai? O tom dela mudou. Os olhos antes afiados ficaram densos como óleo velho. Vicente Melo, fundador da primeira versão dessa oficina. Um inventor. Um homem que passava mais tempo desenhando peças do que dormindo. Arthur engoliu seco. Esse nome já ouvi. Provável. Mas duvido que tenha lido os créditos. Ela andou até um canto da oficina e voltou com uma caixa de papelão cheia de cadernos. Abriu um deles e mostrou uma folha amarelada com um desenho técnico de válvulas e engrenagens. Isso aqui foi desenhado à mão, sem computador, sem diploma. Ele criou um sistema que reduzia em 30% o consumo de combustível. Apresentou para várias empresas. A Arcanjo foi uma delas. Nunca mais deram retorno. Meses depois, lançaram um motor novo com base exatamente nessas ideias. Arthur não conseguia tirar os olhos do papel. E ele não processou? Como? A gente não tinha dinheiro nem para pagar uma consulta. Só deu tempo dele escrever uma carta e guardar os projetos. Depois veio o câncer. E ninguém mais falou no nome dele. O silêncio entre os dois ficou denso. Nenhum motor ligado, nenhum ruído de chave ou compressor. Apenas a memória ocupando o espaço inteiro da oficina. Letícia respirou fundo e fechou a caixa. Mas está tudo bem, aqui é o único lugar onde ele ainda é lembrado. Isso já vale mais do que medalha de honra. Arthur assentiu, sem conseguir dizer nada. Mas por dentro, algo começava a se mover, como uma engrenagem antiga, enferrujada, que voltava a girar depois de anos parada. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ele acessou os arquivos confidenciais da empresa. Digitou nomes que não via desde a juventude. E quando encontrou os registros com o nome Vicente Melo, em letras miúdas, ligados a um projeto de motor experimental de 30 anos atrás, não conseguiu mais dormir. A verdade estava toda ali, escondida, roubada. E pela primeira vez na vida,
Arthur se sentiu envergonhado por carregar o próprio sobrenome. O escritório particular de Arthur no alto do prédio da Arcanjo, que sempre foi seu refúgio, agora parecia claustrofóbico. A vista panorâmica da cidade, que antes oferecia uma sensação de controle, agora parecia uma exposição de hipocrisia. A luz do monitor iluminava apenas uma parte do rosto dele, a outra estava mergulhada em sombra, como o próprio passado. Os arquivos internos que ele vasculhava pareciam peças de um quebra-cabeça sombrio. Contratos antigos, relatórios técnicos, notas fiscais assinadas por nomes familiares demais. E no meio disso tudo, um nome: Vicente Melo. Não como autor, mas como fonte secundária, consultor anônimo, colaborador informal. As cláusulas eram quase poéticas em sua maldade jurídica. Cessão integral de direitos intelectuais, silêncio contratual vitalício, indenização não obrigatória em caso de cancelamento de proposta. Tudo milimetricamente desenhado para parecer legal e moralmente indefensável. Arthur apertou os olhos ao encontrar um dossiê escaneado com o timbre da empresa, datado de 27 anos atrás. Nele, uma carta, escrita à mão. Reconheceu a caligrafia diferente de todos os outros documentos. Era de Vicente. Não busco lucro. Só peço que, se algo for usado, que meu nome conste. Não por vaidade, mas para que minha filha saiba que o pai dela existiu. A mão de Arthur tremeu. Ele se recostou na cadeira como se tivesse levado um soco no peito. Pela primeira vez, entendeu que sua fortuna não era apenas fruto de trabalho e visão empresarial, como ele gostava de repetir nas entrevistas, mas de um silêncio imposto, de uma injustiça enterrada sob contratos frios. No final do arquivo, um recibo de depósito. Quantia simbólica. Pagamento por ideias preliminares. Sem assinatura de Vicente. Era o tipo de transação que só existe para limpar a consciência de quem fez a sujeira. Ele se levantou e foi até o bar discreto no canto da sala. Olhou para as garrafas caras e fechou a porta do armário. Pela primeira vez, não queria anestesiar o que estava sentindo. Ligou para o tio, hoje presidente do Conselho da Arcanjo. Preciso conversar sobre o motor original. E sobre o nome Vicente Melo. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma respiração pesada. Você achou os arquivos? Achei o que sobrou de dignidade na nossa história. Arthur, isso foi uma decisão de diretoria. Na época, o pai dela estava morrendo e a gente ficou rico com a invenção dele. A empresa precisava sobreviver. As ideias dele estavam cruas, mas eram dele. O tio silenciou novamente. Se for falar com ela, prepare-se para perder tudo. Já e se eu não falar, eu já perdi. Arthur desligou. Abriu a gaveta, pegou a chave do carro e saiu com um único pensamento martelando. Ela precisa saber. Mesmo que nunca mais olhe na minha cara. A oficina estava quase vazia naquele início de noite. O som do rádio antigo preenchia o espaço com uma música de voz rouca e letra sofrida, enquanto Letícia varria o chão com mais força do que o necessário, como se tentasse empurrar para longe tudo o que não conseguia controlar. Quando a porta rangeu e ela viu Arthur parado na entrada, não se surpreendeu. O que a surpreendeu foi o jeito dele. Sem terno, sem relógio, sem a pose de quem calcula cada passo. Estava com uma jaqueta simples, os cabelos bagunçados e os olhos carregavam alguma coisa que ela ainda não sabia nomear. Voltou para dizer que os engenheiros querem revanche? Ele não respondeu. Caminhou até ela, devagar. Eu vim para te contar uma coisa. E não é sobre motor. Letícia parou de varrer, mas manteve a vassoura entre eles, como se fosse uma muralha improvisada. Então fala, mas sem rodeio. Aqui a gente usa a chave inglesa, não metáfora. Arthur respirou fundo. As palavras vinham arrastadas, como se cada uma tivesse o peso de um motor fundido. Seu pai, o nome dele, Vicente Melo. Eu achei nos arquivos da empresa. Tudo o que você disse era verdade. Ele apresentou os projetos.
Ele escreveu uma carta. E ele foi ignorado. Ou melhor, silenciado. Letícia não se mexeu, nem piscou. E por que você está me dizendo isso agora? Porque eu não quero que você descubra sozinha, porque seria mais fácil ficar quieto, deixar pra lá. Mas eu não sou mais esse cara, ou pelo menos, tô tentando não ser. Ela encostou a vassoura na parede, os olhos fixos nele como quem calibra um alvo. Você sabia? Não, mas hoje sei. E o que vi me envergonha. Os contratos, as cláusulas, o nome dele reduzido a colaborador externo. Isso tem quanto tempo? 27 anos. Tempo suficiente para um câncer matar um homem e uma empresa virar gigante. Ele assentiu, em silêncio. E o que você quer? Perdão? Não. Eu só quero que você saiba. E que, se algum dia decidir que isso pode ser reparado, eu tô aqui. Ela se afastou, encostou-se na bancada, e por um segundo, o silêncio dos dois foi tão alto que abafou até o chiado do rádio. Reparar não traz meu pai de volta. Não cura os anos em que ele foi chamado de sonhador inútil, nem apaga o dia em que ele morreu, sem saber se alguém algum dia diria obrigado. Arthur baixou os olhos. Não havia mais argumentos. Só uma verdade crua entre eles. Letícia pegou a caixa de ferramentas e começou a guardar peça por peça. O som metálico das tampas se fechando foi a resposta mais clara que ele podia receber. Ele já estava na porta quando a voz dela o alcançou. Se você realmente quer mudar alguma coisa, começa ficando em silêncio por um tempo, porque hoje, tudo o que você disser vai sujar ainda mais essa oficina. Arthur assentiu devagar e saiu sem dizer mais nada. Mas por dentro, a vontade de mudar e de merecer estar ali já tinha se tornado maior do que o orgulho que sempre o guiou. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo acordou encoberto, como se estivesse envergonhado do que sabia. Letícia chegou cedo na oficina, mais cedo do que o necessário. Varreu um chão já limpo, apertou parafusos já firmes, reordenou ferramentas que sempre estiveram no lugar certo. A raiva, quando não explode, vira esse tipo de limpeza inútil. Uma tentativa de desentupir a alma pelo capricho dos detalhes. Gustavo, o garoto aprendiz, chegou sorrindo, com o uniforme amarrotado e uma rosquinha na mão. Bom dia, chefe. Quer metade? Não. E vai trocar essa camisa, tá parecendo que dormiu no escapamento. Ele percebeu o clima, silenciou, colocou a rosquinha de volta no saco e foi até os fundos devagar. Meia hora depois, Arthur apareceu. Sem aviso, sem defesa, só com os olhos vermelhos de quem não dormiu. Letícia nem levantou o rosto quando ele entrou. Continuou martelando uma peça no torno, como se a vida dependesse disso. Eu sei que não devia estar aqui, ele disse. Mas se eu não viesse, ia parecer que fui embora de novo. Que eu não sou mais esse cara. Ela parou o torno. Se virou com os braços cruzados, o rosto tenso. Você quer um prêmio por não fugir? Porque isso não anula nada do que aconteceu. Eu não vim anular. Eu vim tentar entender o que fazer agora. Letícia respirou fundo como quem puxa coragem do pulmão para não gritar. Agora você volta para sua cobertura, seu cargo, sua vida feita em cima do nome dos outros, e me deixa aqui, com o que sobrou do meu pai. Ele deu um passo, hesitante. Eu posso tentar reparar, publicar os créditos, abrir o projeto original com o nome dele, fazer justiça. Justiça? Ela riu, seca. Justiça seria meu pai ter vivido o suficiente para ouvir isso da sua boca, mas ele morreu achando que era um fracasso. E tudo que vocês deram a ele foi uma caixa de ferramentas enferrujadas e um recibo de troco. A voz dela tremia, mas os olhos não. E isso doía mais do que qualquer grito. Gustavo, que ouvia tudo do canto, se aproximou devagar. Segurava a rosquinha como quem carrega um medalhão de paz. Desculpa me meter, mas posso? Letícia olhou ainda tomada pela fúria, mas fez um gesto com a mão, como quem libera um árbitro no campo. Seu Vicente foi quem me ensinou a apertar parafuso, mesmo sem saber. As ferramentas dele ainda têm marca do dedo dele. A graxa dele ainda está nas bancadas. E eu acho que, se ele visse o senhor agora, todo sem jeito, tentando limpar esse passado,
Ele não perdoava, não. Mas deixava o senhor lavar a peça suja, porque seu Vicente nunca negou ajuda para ninguém, nem para os folgados que chegavam aqui sem saber abrir o capô. A frase caiu como óleo no concreto, silenciosa, mas impossível de ignorar. Letícia não respondeu. Pegou a peça que estava trabalhando e voltou para o torno. Arthur entendeu. Ainda não era a hora. Mas talvez, só talvez, ainda existisse uma chance no futuro. E se existisse, ele não perderia. No sábado seguinte, a oficina estava fechada para o público. Mas Letícia abriu o portão só o suficiente para passar uma caixa de peças e uma garrafa de café. Colocou tudo no chão, ajeitou o boné e se preparava para uma tarde solitária quando escutou o som. Um ronco de motor estranho, hesitante, quase asmático. E então ele surgiu. Arthur Cordeiro, dessa vez dirigindo outro carro. Ao volante de um Opala 72 velho, desbotado, que parecia ter saído direto de uma liquidação de ferro velho. O carro parou, engasgou e tossiu antes de calar de vez, exatamente em frente à entrada da oficina. Letícia cruzou os braços, encostada na parede. Isso aí veio andando ou foi empurrado pelos fantasmas da Arcanjo Motores? Arthur desceu do carro com um sorriso que misturava culpa e desafio. Veio tentando, que nem eu. Ela não respondeu, mas também não o mandou embora. Ele levantou o capô, apontou com falsa autoridade. Acho que é o carburador, ou o carro só não gosta da minha cara mesmo. Letícia riu, um riso curto, abafado. Mas riso. O que você quer, Arthur? Quero consertar esse carro com você, do começo ao fim, sem engenheiros, sem planilhas, só com graxa, chave inglesa, e você mandando em mim. Ela o olhou por um tempo longo o suficiente para deixá-lo desconfortável. E por quê? Porque se você me ensinar a montar um motor do zero, talvez eu aprenda também a reconstruir quem eu sou. Ela pegou a caixa de ferramentas. Você vai quebrar parafusos, sujar roupa, arrancar pedaço do dedo e me xingar mentalmente pelo menos umas 30 vezes por dia. Fechado. Então entra. Mas não reclama depois. Durante os dias seguintes, Arthur apareceu sempre no mesmo horário. De tênis sujo, cabelo amarrado e uma pasta de aprendizado que ele mesmo chamou de Manual da Humilhação Mecânica. Ele errava muito, derrubava peças, confundia nomes, apertava onde devia afrouxar. Letícia, entre um deboche e outro, começava a tolerar. Depois a rir, depois a olhar. Gustavo do canto fazia comentários como: se continuar assim, esse Opala vai rodar só de vergonha. Até o rádio parecia colaborar, tocando músicas antigas que combinavam com o cheiro de graxa e o som de ferramentas batendo. No fim da semana, o motor estava montado, ainda sem funcionar. Mas montado. Arthur, com a testa suada e a mão cheia de calos recém-adquiridos, se sentou no chão, ao lado do carro. Letícia fez o mesmo. E agora? Ele perguntou. Agora a gente respira, e depois tenta de novo. Eles ficaram ali, sem pressa, sem fala, só o som do mundo lá fora e o silêncio confortável de quem começa a desmontar barreiras pelo mesmo lugar onde se monta um carburador. Por dentro. Era fim de tarde. A luz que entrava pelas frestas da oficina era dourada demais para uma cidade como São Paulo. Tinha aquele tom que faz até motor enferrujado parecer poético. Letícia finalizava o alinhamento do distribuidor, enquanto Arthur, suado e sujo, lia um manual que claramente não entendia. Se você continuar encarando esse papel desse jeito, e isso é perigoso, Arthur fechou o manual e se aproximou. Perigoso por quê? Ela se levantou devagar, limpando a graxa nas calças jeans. Porque você pode começar a achar que pertence a esse lugar. E isso aqui não é seu mundo, Arthur. E se eu quiser que seja? Você quer porque se sente culpado. Mas culpa não é base para nada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: não é só culpa, Letícia. Sei lá. É sentir que aqui eu respiro, que aqui eu erro e sou corrigido com ironia e não com demissão. Que você me olha como ninguém mais olha. Ela desviou o olhar. Você está confundindo gratidão com desejo de fugir da sua vida.
E você tá com medo. Tô mesmo. Do quê? De achar que você vai ficar. E depois ver você indo embora, igual todos os outros. O silêncio caiu feito chave inglesa em piso de concreto. Rápido, duro, sem aviso. Arthur deu um passo à frente. Me pergunta de novo o que eu tô fazendo aqui. Ela o encarou. O que você tá fazendo aqui, Arthur? Tô tentando saber quem eu sou sem o sobrenome. E acho que a resposta tem seu cheiro de graxa. Ela não respondeu com palavras. Aproximou o rosto devagar, como quem testa se o calor do outro queima ou acolhe. E então aconteceu. O beijo começou nos olhos. Nos olhares longos demais, nos silêncios cheios de desafio, no jeito como um se aproximava devagar como se o outro fosse um segredo antigo, prestes a ser revelado. Letícia estava com as mãos sujas de óleo, e mesmo assim tocou o rosto dele como quem esquece o mundo. Arthur não recuou. Ele só inclinou a cabeça, e a ponta do nariz dele roçou de leve o dela, como se testasse a temperatura do momento. Um gesto sutil, como quem pede permissão sem dizer nada. Ela respondeu com um aperto na gola da camisa dele, puxando de leve. Não foi força, foi necessidade. Os lábios se encontraram com a naturalidade de uma peça que finalmente encaixa. Não houve pressa, mas também não houve hesitação. Era como se o tempo ali dentro da oficina tivesse derretido ao redor deles. Como se o barulho dos carros, das ferramentas e até do mundo inteiro tivesse dado licença. O beijo tinha gosto de confiança nascendo e raiva indo embora. Tinha a leveza do que não é planejado e a intensidade de tudo que se esperou demais. Um beijo inteiro, sem máscara, sem culpa, sem aviso. E quando terminou, ninguém quis se afastar. Gustavo entrou no exato momento e parou. Ok, é isso aí. Vou buscar pastel. E volto só quando tiver certeza de que o Opala tá ligado, disse, saindo de ré com o capuz da blusa cobrindo o rosto. Eles riram, ainda colados. E pela primeira vez, Letícia não tentou desmontar o momento. 2 dias depois do beijo, Arthur apareceu mais cedo na oficina, vestindo a mesma camisa manchada de óleo da semana passada, como se estivesse tentando manter a sorte, ou talvez só a memória do toque dela. Letícia chegou 10 minutos depois, já com o semblante desconfiado de quem sabe que, quando um homem sorri daquele jeito, é porque aprontou alguma coisa. Bom dia, ele disse, erguendo um envelope pardo. Ela parou, analisou o sorriso, o envelope e cruzou os braços. Isso é o quê? Pedido de desculpa com cláusula? É um projeto. Projeto para quê? Ele apontou para o mural velho da oficina, onde fotos antigas do pai de Letícia dividiam espaço com recortes de revistas de carros clássicos e contas pagas com atraso. Quero construir algo com você. Algo que fique, algo que leve o nome do seu pai. E o seu também. Ela pegou o envelope, abriu com cuidado e começou a ler. O papel estava impresso em letra grande, sem jargões, sem promessas vazias. Centro Popular Vicente Melo, Oficina Escola de Mecânica Inclusiva. Logo abaixo, o primeiro parágrafo explicava o plano. Um espaço onde jovens da periferia aprenderiam mecânica de verdade, com ferramentas de verdade, professores de verdade, e o primeiro módulo seria montado nos fundos da oficina atual. O segundo parágrafo dizia: Letícia será coordenadora técnica e pedagógica, responsável por tudo que importa. Ela leu em silêncio, por mais tempo do que ele esperava. No fim, levantou os olhos devagar. Você escreveu isso sozinho? Eu pedi ajuda para o Gustavo. Ele corrigiu meus erros e acrescentou que o uniforme dos alunos tinha que ser bonito. Ela sorriu de leve. Isso aqui não é desculpa, é responsabilidade. Eu sei. Mas eu ainda não confio em você completamente. Também sei. E ainda não decidi se quero misturar o legado do meu pai com o seu sobrenome. Então me diga como você quer fazer, e a gente faz do seu jeito. Ela dobrou o papel, colocou de volta no envelope e disse: Isso aqui não se resolve em um bloco de roteiro, Arthur. Vai levar tempo, vai doer, e vai ser trabalhoso. Ele respirou fundo. Mas vai valer a pena. Ela o olhou por um segundo longo.
Depois respondeu: Se você não desistir antes da hora, talvez. Ele sorriu. E ela também. Mas, dessa vez, os dois sabiam. Estavam sorrindo por motivos diferentes e com a mesma esperança. Na segunda-feira seguinte, o som da chuva fina contra o telhado de zinco parecia marcar o compasso exato da dúvida de Letícia. Ela estava sozinha, sentada na antiga cadeira do pai, com o projeto da oficina-escola sobre a mesa. Ao lado, o manual de motores que ela mesma escreveu anos atrás. O título, rabiscado com hidrocor, Vicente me ensinou. Do lado de fora, um Opala bege encostou no meio-fio. Arthur desceu com botas sujas, sem guarda-chuva e com uma caixa de ferramentas nas mãos. Letícia abriu a porta antes que ele batesse. Voltou? Achei que você ia dizer, já vai? Ainda não decidi. Eu decidi, ele respondeu, e trouxe isso. Ele abriu a caixa. Dentro, peças de motor desmontadas, rótulos colados com fita crepe, manuais feitos à mão. Tô estudando, todo dia. E montei um curso online com vídeos que o Gustavo gravou. Primeiro módulo. O que é uma junta além da familiar? Letícia riu com os olhos. Você é louco. Tô tentando ser alguém que merece ficar. Alguém que entende que não se conserta tudo com planilha, mas talvez com graxa e persistência. Ela ficou em silêncio. Depois respirou fundo. Tem uma última condição. Manda. A escola só sai do papel se você trabalhar nela com as mãos sujas. Nada de sala com ar-condicionado e cadeira giratória. Você vai lixar banco de carro, apertar parafuso, ensinar a montar alternador. Igual todo mundo. E se eu errar? Vai aprender. Comigo. Com o Gustavo. Com o tempo. Ele estendeu a mão. Fechado. Ela não respondeu. Em vez disso, pegou uma chave inglesa e colocou na mão dele. Começa ali, apontou para um motor velho desmontado, e depois pinta a placa comigo. Horas depois, os dois estavam lado a lado, pincelando tinta azul sobre uma tábua de madeira. Ela escreveu, Oficina Vicente. Ele completou com Ento Letícia. E por fim, juntos escreveram uma terceira palavra, escola. E então, no silêncio entre uma pincelada e outra, ele disse, você me mudou, Letícia, e eu nem precisei perder tudo para perceber. Ela sorriu, sem ironia. E pela primeira vez respondeu, não foi você quem perdeu tudo, foi o mundo que quase perdeu você. Eles se olharam, e o beijo veio dessa vez sem raiva, sem medo, sem urgência, só com a paz de quem entendeu que amor não é peça sobressalente, é motor principal. Um mês se passou e o pátio da oficina nunca foi tão limpo. As manchas de óleo deram lugar a bandeirinhas coloridas. Os pneus viraram bancos improvisados com almofadas velhas, e o capô do Opala antigo, finalmente restaurado, servia agora como altar. Letícia usava um vestido simples, com alças finas e uma faixa azul marinho que combinava com a pintura nova da oficina. Nos pés, tênis. Nos dedos, graxa, que ela tentou tirar, sem sucesso, pela terceira vez. Se alguém reclamar, eu digo que é tradição, murmurou, olhando para as mãos. Arthur vestia calça jeans escura, camisa branca de linho e suspensório, o cabelo mais bagunçado que o normal, o sorriso mais calmo do que nunca. Gustavo, em traje social adaptado, bermuda preta e camiseta com gola, foi quem começou o discurso. Boa tarde a todos e bem-vindos ao casamento mais cheio de ferramentas, emoção e spray WD-40 da história da Moca. As risadas foram altas, mas o silêncio também veio rápido quando ele completou. Eu vi os dois começarem se odiando, depois se provocando, depois construindo coisas juntos e agora se escolhendo. É bonito de ver, e mais bonito ainda de viver aqui dentro com eles. Dona Cida, vizinha do lado, gritou, beija logo, minha filha. Letícia soltou uma gargalhada e fez uma reverência cômica. Calma, que ainda tem o juramento. Ela pegou o microfone e olhou nos olhos de Arthur. Eu juro que vou te lembrar todo dia que a vida é mais bonita quando a gente se suja de verdade por aquilo que vale a pena.
Ele pegou a mão dela e respondeu: "E eu juro que mesmo quando o motor falhar, vou tentar entender antes de sair trocando a peça errada." As alianças foram entregues dentro de uma caixa de veludo adaptada com velcro de banco de carro. Arthur colocou a dele e sussurrou: "Essa tem cheiro de oficina." Letícia riu emocionada. "E tem gosto de futuro." O beijo veio no tempo certo, com palmas e buzinas. O rádio da oficina tocava samba antigo. Os vizinhos dançavam com os mecânicos. Crianças corriam entre as mesas, e num canto a placa da nova escola começava a ser pendurada com fita isolante provisoriamente. Nada era perfeito, mas tudo fazia sentido. Macho, 6 meses depois. A oficina na Moca já não era apenas um lugar de concerto. Era uma escola. Na placa azul pintada à mão, lia-se com orgulho: Escola Popular de Mecânica Vicente Melo. Aqui até o motor tem alma. Na calçada, jovens de boné e moças de macacão laranja formavam fila com um caderno simples e olhares curiosos. Dentro do galpão, o som era diferente. Não era mais o barulho solitário de parafusos sendo apertados, mas a sinfonia de vozes aprendendo juntas. Gustavo, agora com crachá de monitor-chefe, tentava manter a ordem. "Galera, pega leve na graxa. Isso aqui é oficina, não guerra de tinta." Letícia, ao lado de uma bancada, vestia o mesmo macacão surrado, só que agora com o nome dela bordado no peito e uma aliança dourada reluzente no dedo esquerdo. Ela olhou para Arthur, que segurava uma caixa de ferramentas com mais segurança do que no passado, mas ainda com a mesma expressão de quem tenta entender onde vai cada coisa. "Tá quase bom, Cordeiro. Só faltam 20 anos para virar mecânico de verdade." Ele sorriu, girou a própria aliança entre os dedos e respondeu: "Melhor aprender com você do que com 7 engenheiros pagos a preço de ouro." Ela não respondeu. Apenas apontou para um motor novo montado por 2 alunos. Era o primeiro feito totalmente dentro da escola, com peças reaproveitadas e orientação coletiva. Letícia girou a chave de ignição. O motor tossiu, hesitou e então ronronou. Suave, preciso, vivo. Os alunos vibraram. Gustavo quase chorou. Zeca, o vizinho do boteco, gritou do portão: "Esse aí tem alma, minha filha." No fundo do galpão, o Opala antigo reluzia, agora totalmente restaurado, como se cada parafuso contasse uma história. Na lateral, uma frase pintada com um pincel grosso: "Toda dor que vira motor move o mundo um pouco melhor." Letícia se aproximou de Arthur e, num gesto calmo, entrelaçou os dedos aos dele. "Sabe o que eu mais gosto em você? O charme, o cabelo, o terno." "Não. O fato de que você aprendeu a ouvir o barulho do motor e também o silêncio entre os ruídos." Ele assentiu, emocionado. "Agora você não é só um homem de palavra, Arthur. É um homem de motores com alma." Do alto do mezanino, entre vidros manchados de graxa e sol da tarde, era possível ver a oficina viva, o Opala ligado, a escola pulsando e o amor deles, firme como peça de ferro bem ajustada. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Me diga de qual cidade você acompanhou essa história e que nota de 0 a 10 você dá para o amor de Letícia e Arthur. Amo ler os comentários, eu respondo todos, como quem responde cartas antigas. Fiquem com Deus e um forte abraço.